Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pastelaria Podcast, podcast oficial da Spectra. Com vocês, Natanael aqui, ao meu lado mais uma vez, Maria. Eu. Bom, Maria? Tudo ótimo. Faz tempo que eu não venho aqui, né? O último episódio eu não apareci aqui. Não. Tinha outra pessoa aqui, ó, na minha frente. É. Então, o Leandro até perguntou se eu lembrava como fazia, gente, mas estou de volta, estamos fazendo aqui. Foi um momento que eu não estava presente, inclusive, estava em um outro evento, então teve substituições, mas... E que foi ótimo, porque daí a gente já entendeu que esse time dá conta de tudo. Exato. Em breve pode ser que vocês não vejam os dois aqui com mais frequência, vai continuar a começar a vir outras pessoas e tudo mais, então já vai acostumando, hein, gente, já vai acostumando. Na mesa de hoje, antes de eu falar sobre o episódio, temos na mesa de hoje uma Algo dupla inédito. É verdade, inédito. Não só uma dupla inédita, mas uma pessoa inédita. Na verdade, é um quarteto inédito, se a gente for pensar dessa forma. Uma mesa inédita. Mas com uma estreante. Que é a estreante que faltava do nosso time pra vir aqui na frente do episódio. Eu tava ontem pensando, acho que só faltava você. Sim, só faltava. Sara, nossa Sarinha. Uhul! Clap, 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 Leandro, por favor. Então temos aqui Sara com a gente. Clap, clap, clap. Isso. Nossa ex-estagiária. Ex-estagiária. Eu ia falar ex-pesquisadora porque ela mudou pro marketing. Mas eu vou colocar como Não, mas ela continua. Ela vai ser sempre pesquisadora. Eu também acho que a coração sempre vai ser pertencer ao Science. Exato. E também temos a Valéria aqui completando a nossa mesa de hoje para falar de um assunto super importante que a gente decidiu aproveitar o momento e falar um pouquinho sobre toda essa situação. Trazer esclarecimentos sobre o metanol. Então, todo incidente que tem acontecido em relação ao metanol aqui no Brasil. A gente queria ter trazido esse episódio um pouquinho antes, mas a gente não conseguiu fazer, não deu tempo. Então, a gente vai tentar trazer hoje, esclarecer várias dúvidas. Acho que todo mundo, acho que está aqui também na mesa, vê isso no jornal atualmente. A família deve estar falando sobre isso, alguns amigos, meme, piada. E é engraçado que a gente que é um horror. recebe. Piada que eu quero dizer vamos fazer um happy hour. Cuidado com não sei o quê. Então, não vamos beber não sei o quê. Então, é a situação que, infelizmente, a gente vive hoje em dia. E com certeza vocês, talvez vocês duas também, não sei vocês, mas a gente recebe muito isso da família, que isso faz mal mesmo. Então, a gente decidiu, pela primeira vez, fazer um episódio um pouquinho mais diferente, um episódio com um contexto mais atual, mais político, falar um pouquinho das notícias aqui para vocês. E aí a gente vai distribuir o episódio hoje de uma forma diferente, falando como que aconteceu o incidente, relembrar o que aconteceu, para quem não sabe, mas acho difícil, mas só para se situar. Depois a gente vai falar especificamente do metanol, quais são os riscos, os efeitos tóxicos. A gente vai tentar falar bastante coisa de toxicidade do metanol específico, traduzir isso de uma forma mais simples. Depois a gente vai falar um pouquinho do tratamento, dos antídotos, o que a gente tem, o que a gente não tem. E, por fim, a gente vai tentar falar um pouquinho do que as últimas notícias que a gente tem, as atualidades, para você continuar se informando e para você mandar para sua família, para você compartilhar, para você falar para quem tem dúvidas sobre essa situação. Aí você vai poder encaminhar para sua família, certo? Então, exato, episódio informativo, com muita ciência e toxicologia, mas que vai... que serve para além aqui do nosso grande público, que são os pesquisadores e atuantes da indústria farmacêutica. Seria correto dizer que é o primeiro tópico que vai atingir a população toda? É o segundo. Acho que não é o primeiro. É a vacina. Que foi o primeiro episódio. Falou de vacina. Mas seria o segundo. E aí, se eles gostarem, deixa nos comentários. A gente traz mais coisas assim para falar sobre casos que aconteceram, coisas que acontecem no dia a dia que envolve... acho que até um pouco de política no sentido de afetar a sociedade, mas mais focado para a parte de toxicidade, toxicologia também. E afeta muito a indústria, na verdade, farmacêutica, porque esse tópico, inclusive, recentemente, sempre. O Brasil abriu, o governo brasileiro, a Anvisa? Eu acho que foi a Anvisa, abriu alguns editais lá específicos para que as indústrias se candidatassem à produção do etanol. E a gente vai explicar o porquê depois. Mas é para aumentar a produção do etanol, porque eles não tinham etanol em grau farmacêutico para ser utilizado. Então, assim como aconteceu na pandemia, que todo mundo produzia álcool em gel, blá blá blá, aconteceu a mesma coisa para etanol grau farmacêutico. A gente vai explicar o que é etanol grau farmacêutico, né? Por isso que eu tô falando, vai ser um episódio muito bom para você compartilhar com todo mundo da sua família, ajudar a gente e impulsionar. Certo, Leandro? É o primeiro episódio que a gente faz num assunto que tá acontecendo ainda, né?
A da pandemia com as vacinas, estava rolando a pandemia faz tempo, as vacinas estavam acontecendo há muito tempo. Esse é o primeiro episódio que a gente está fazendo on demand, por assim dizer. É. É. Até porque a gente não podia, né? Tava em isolamento. Exatamente. Então esse é o primeiro Tem que dar uma episódio. esperadinha. Esse é o primeiro episódio que a gente está fazendo isso. E se você quer saber mais desse assunto, quer ler mais sobre, a Sarinha, que tá ali, acabou de fazer um vlog. Postamos o vlog hoje, no dia da gravação. Olha. Blog. Postamos com no B. blog. Tem um blogzão. Com B. No Ele- dia- Você não tá falando espanhol, né? Não, Ah, então tá bom. É um tô blog. tentando falar em português, calma. Vamos acertar o português antes. Depois a gente muda o idioma. Uhum. Olá, que tal, carinho? Fala Então- Miriam. Manda pros seus fãs. É. Como é que fala fã em Latino-americanos. espanhol? Fã. Ah, fala muito espanhol, gente. É. Vou falar devagar. Segunda língua, praticamente. Segunda língua. Exato. Tem uma regra no espanhol que sempre que você pergunta como é que fala alguma palavra, é exatamente igual É ao igual, português. exato. Essa é a regra Eu sempre majoritária. faço isso. Exatamente. Então você vai lá no blog da Spectra, no site www.spectrasoluçõescientificas.com.br ou joga Spectra no Google que vai aparecer que o seu tá ótimo. Vai ter um blogzão. Coloquei no Instagram daqui a pouco, ó. Daqui a pouco eu coloquei no Instagram. Gente, vocês já viram isso, tá bonitinho, mas tem um post no Instagram falando desse blog. Cola lá, ouve o podcast, lê o blogzão, que você vai sair Compartilha. informado. Compartilha com todo mundo, você vai entender tudo o que tem de mal no metanol, no etanol, a diferença, que eu acabei de ter um aulão aqui antes, que eu não sabia a diferença de um do outro. É verdade. Um carbono faz muita diferença. Então, Tá diferente. já foi muito profundo. Eu, antigamente, para quem tá assistindo aqui, eu assisti a uma palestra em uma semana farmacêutica no Rio de Janeiro, na UFRJ, que tinha uma palestra chamada As Peripécias da Metila. Ah, eu adoro essa palestra. É muito. Peripécias. Essa palestra é muito boa. O que uma metila faz? Pode fazer, hein? Tá no YouTube? Não. Eu escutei essa frase. É porque era muito famoso. É Era professor professor Eliezer. famoso, é. Professor sei Eliezer quem. Barreto. Boa. Então você vai lá, aprende tudo. Eu sei que 20% é uma coisa, depois na 20% é outra, aí 40 vira uma, 60 vira outra. Ele vai comentar tudo aqui no podcast, assista que vocês vão saber. Vai lá no site, tem além disso, do blog, de um monte de blog que tem, cada 15 dias tem um blogão. Esse blog casou com o tema. A gente tem também as playlists dos episódios. Temos também no YouTube, mas tem lá no site, porque algumas empresas bloqueiam o YouTube. Então você burla indo pelo site, mas tá burlando pra uma coisa boa, tá? Tá burlando pra. Uhum. Você tá burlando pra ter conhecimento e melhorar o seu trabalho Mais na própria, informação. pra própria empresa. Então, é só win-win. Ó, eu adorei a foto do blog aqui agora, do metanol. Viu? Muito boa, muito boa. Arrasou. Titi arrasou. Te arrasou. Continua, Leandro. E aí, você vai lá bonitinho e vai no YouTube também. Tem tudo no YouTube. E a estrutura mesmo do... Olha lá, tá vendo? É. Pegou a É estrutura certinha. chiquérrime. Eu não sabia que era a estrutura do metanol. O Tite é quase um Não, o Tite já é aqui. criador molecular, né? É. Porque ele já fez quantas. Cientista molecular. Depois a gente pergunta pra ele quantas moléculas ele já... Designer molecular. Exato. Quantas moléculas ele já desenhou. Nossa, muitas. Exato. Quando o Natan vai fazer a apresentação, então, tem o dó do tem que Tite fazer todas na mão. na unha. É. Então você vai lá no YouTube, podcast Pastelaria Oficial, tudo bonitinho, vai ter todo um caminhão de conteúdo pra você usar. Segue a gente pra gente bater a meta. Teve vlog semana passada do México, que foi bem legal também. O Natan e a Maria trabalharam muito, apareceram pouco nos passeios, né? Porque eles estavam muito trabalhadores. Eu não pude passear. Exato. É? É Não deu praticamente pra isso. passear dessa vez. Não pôde passear e aí ele É. ficou pra lá. Nem correr comigo ele foi. Triste. Senão eu estaria no Mas blog. você tinha outras companhias. Você tá muito bem nas outras Companhias. companhias. Tava muito melhor que você. Mas até Isso. E aí, seu vlogão, você tem um monte de conteúdo que você pode ouvir, compartilhar. Vamos atingir nossa meta de 3 mil inscritos no canal. Vamos É, tá a gente acabando. ainda não atingiu, não. A gente ainda tá lá nos 2.7, né? Vamos, gente, falta 300 pessoas, compartilha. Pouco, é muito É, gente, pouco. Falta é pouquinho. 300. Vamos Aproveita esse esforço, assunto, né? porque esse assunto é abrangente, todo mundo quer saber mais sobre e não tem paciência de assistir Jornal Nacional, Jornal da Record, as informações chegam para Instagram, chegam incompleta. Manda aqui, ó, isso aqui você vai saber tudo o que acontece com o etanol, o que aconteceu, o que faz mal, como é que faz bem, como é que cura, toma leite, não toma. E isso aí vai. Tem uma criança, a criança lá onde eu morava tomou, Toma leite. bebeu cândida, a mãe lá dele fez tomar 1 litro de leite. Pra Bebeu passar mal. Cândida. Meu Exato. Deus do céu. Fez tomar 1 litro de leite pra melhorar. Justo. Vomitou tudo, então deu certo. É, talvez. Ou não deu, mas é, Critique os métodos, mas não o resultado. É verdade. a famosa Tens medicina, um ponto, né? Tens um a ponto. medicina popular. Perfeito. LinkedIn, Spectra Soluções Científicas também, tudo que tá no Instagram, tá no LinkedIn, porque tem empresa que não deixa você assistir ou acessar o Instagram, mas tem o LinkedIn comenta, tem uns textinhos maiores, tem coisinha lá. Então vai nas redes sociais da Spectra, no Spotify, no Apple Podcast, dá 5 estrelas, comenta, fala com a gente, que é muito legal saber. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, comenta pra gente, que a gente faz mais, faz diferente. Ah, eu queria saber sobre, sei lá, o Mojage lá, um exemplo.
Monjaro. Monjaro. Eu já Monjagem. eu falei, Tradução aqui, desculpa, pensando gente. que é. Um Monjaro. instante, ué. Eu queria saber como é que é Monjaro, o que que tem. Gosta desse conteúdo? Pede esse conteúdo mais assim. Crise do Monjaro, é isso que você vai falar. O que que impacta, o que realmente é. Então, qual que é a molécula, por que ele foi criado para uma coisa e o pessoal tá usando para Tá outra. usando pra outro. Nossa, Leandro, você tá sabendo de muitas coisas da indústria Você vê? farmacêutica. Não, o Leandro é um cara informado. Ele é. gente, Ele me pergunta bastante informado. coisa. É, O Natan é meu consultor É. para assuntos aleatórios. exatamente. E então você joga aqui no Instagram, ou no próprio YouTube, ou no LinkedIn, ou no Spotify. Eu queria saber o conteúdo X, pode jogar nesse episódio mesmo. Vocês poderiam Pode falar jogar nesse episódio. sobre alguma coisa específica? Se for um tema legal, se não for um tema polêmico, a gente vai fazer. Se você gostar desse tema, fala também, gostei muito. Uhum. E bom programa para vocês, arrasem. Faltou, você falou da Axios, dos nossos Fala parceiros? para nosso parceiro, né? Falou, eu também tô esperando. Falou os nossos parceiros aqui, ó, Axios ali na tela. Você viu? Falou, É, falou, vai- falou, não é, falou. fala- Quem que O não que estava precisa falar? treinado pra voltar pros episódios? Era eu? É. Ou era Na você? verdade, eu acho que ele tá treinado pra te substituir. Talvez. tá eu dentro. concordo, Verdade, pode ser, verdade. pode ser. Parece que o jogo virou, né? Parece Mesmo, que o querido? jogo virou, parece que o jogo Nossos virou. parceiros, se você precisar de padrão, sem metanol, sem etanol, padrão perfeito, de qualidade, aquele padrão lindo, maravilhoso, você vai lá na Action Research, fala com o Já Sergião. treinando inglês, ó. Pois é. Ah, eu fui lá, né? Aprendi. Ele voltou recentemente de lá, né? Que é por Axios. isso. Ah, Fala com o Sergião. Sérgio, eu quero padrão. Vi no Pastelaria lá que vocês têm os padrões bonitos pra gente mexer aqui no nosso equipamento de pegar PLC. Você faz um precinho bacana, tem desconto, quero brinde. Tá acabando o brinde esse ano, hein? O ano tá acabando junto com os brindes. Então ano que vem vai ter mais. Coleciona os brindes do Sérgio. Fala que você viu aqui, pede brinde pra ele. pede brinde. Exatamente. Ah, eu quero amostradores de inox, amostradores pastosos, líquidos. Fala com o Sérgio também. Ele é representante da Sampling System, Sampling System. que faz amostradores. É uma empresa inglesa, a primeira empresa de amostrador do mundo, qualidade e padrão que seja coisa da Axios, bonitinho. Fala com o Sérgio. Tudo isso aí você consegue com ele, com desconto maravilhoso, com prazo de pagamento melhor ainda. Perfeito. E Fala que o agora? Leandro falou, ele que se vira pra fazer. Justo. E sua coluna quebrou? Ai, que triste. Deu ruim na sua coluna? Ai, que triste. Não é triste não, gente. Vai lá falar com o Lucas, com o Laudo, com a Marina, da YMC Américas, fala com eles, pede uma coluninha, pede a consultoria. Olha, minha coluna, eu coloco a coluna no equipamento, quebra. Exato. É a coluna? É o equipamento ou é você? Geralmente é você, né? Então fala com ele. Então fala com eles, que eles vão aí te dar uma Ainda bem que o consultoria. Leandro fica atrás das... Exatamente. É. Mas fala com eles, vão te dar consultoria, eles vão aí no seu equipamento, estuda o que está acontecendo, sugere a melhor coluna e faz um precinho maroto para você. Além de treinamento e tudo mais, tá bom? Perfeito. Arrasei, vai. Compensei bonito, vai. Boa, boa. Tá bom, Leandro. Joga o biscoito. Obrigado. É, Bom programa pra você. Joga o Uma biscoito. palma. Joga na cara o biscoito. uma coisa importante. Esse aqui é o episódio 99. Ah, Uma grande data. Mas em breve, dos episódios 100 pra cima, vai ter coisa nova aí agora que vocês vão ver, certo, Sara? Certo, siga nossas redes sociais. O episódio 100 é especial porque é o aniversário do Pastelaria e o episódio 100. Ó, São Caiu. coisas- Olha só. É. 3 isso é uma anos. coisa. Deixa eu fazer uma conta matemática pra ver se isso é uma coincidência ou não. Ah, meu Deus do céu. Lógico que é. Episódio A gente- 100. Eu acho que é uma coincidência. Quantos anos de podcast, Sara? São- Hã? Quantos anos de podcast? 2? 3. Errou! Quarto ano. No quarto ano. O episódio 100 vai ser publicado quase no Outubro, dia. novembro de 2021. Que a gente fez o primeiro episódio. Nossa, faz... Tempo É. voa. E ó, sem falhar uma semana. Sem falar. Em Tiquinho. breve, mas aí vocês vão ter essas coisas novas que o Leandro falou aí pra mim, que a Sara também já sabe. Só eu que não sei. Ah, Eu tem também uma- não sabe. É, eu também não sei. Eu também não sei. Eu também não sei. eu só tô no Então, Science, então não tem como eu saber mesmo. Também não sei. Então, não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seus comentários, o like pra gente, o joinha, que ajuda bastante e faz a gente continuar produzindo conteúdo aqui pra vocês. Não esquece também de deixar nos comentários se vocês estão gostando ou não, se vocês vão gostar ou não desse tipo de episódio aqui, certo? Antes de começar, só um agradecimento pra YMC, que a gente foi fazer um evento lá com eles na Altaia, certo? Sim, ó, tá. Uhum. A gente teve um pessoal da equipe da Spectra que foi lá, passou um dia com eles lá, fizeram um dia de evento muito bacana, então muito obrigado pela parceria YMC. Se vocês quiserem que estão assistindo aqui e querem a YMC na sua empresa, que vocês já são clientes ou querem ser clientes, manda lá a mensagem para a YMC para que eles façam um evento dentro da sua empresa e também da participação deles no nosso evento. Sarinha estava no nosso evento, já apareceu em algum lugar, em alguma das redes nossas do nosso evento de Quality by Design, que o Caju ministrou, um treinamento, um dia completo, né, Maria? De treinamento Prático. aplicado, é, prático, utilizando o Fusion como o software para tratamento dos dados. Aí a Sara estava lá,
apareceu nas fotos, apareceu nos vídeos, tá ficando cada vez mais popular, né? De lá veio pro podcast, que Olha, o que vai acontecer. Foi uma ponte, hein? Quiçá o que vai acontecer em breve, né? Mas tudo bem. Bom, então fica aí meus agradecimentos, porque a YMC também participou lá com a gente, certo? Sim, a Actius também. Não, é que Mas não estava presencial. Infelizmente mas ele não Actius conseguiu também. porque ele estava viajando. Então, mas muito obrigado pela parceria com vocês. Bom, vamos começar então a falar que a gente já gastou bastante tempo aqui. Leandro tomou conta do nosso episódio aqui. Eu e a Maria, a gente estava viajando fora do país a trabalho nas 2 últimas 3 semanas, na verdade, há 3 semanas atrás. E aí, quando a gente voltou, só se falava em metanol, certo? Metanol pra lá, metanol pra cá, tal. E a gente fica um pouco, quando a gente viaja, às vezes, a gente não consegue se atualizar do que tá acontecendo no Brasil, das notícias. Por motivos óbvios. Então, eu pergunto pra vocês, o que aconteceu? O que aconteceu que o metanol passou a ter a atenção que teve? Qual foi o caso? Como é que foi? Pra vocês contarem um pouquinho do histórico, do porquê que a gente tá falando que o metanol virou uma crise em São Paulo. Na verdade, não só em São Paulo. Perfeito, Podemos falar que foi continua. no Brasil todo. Talvez tenha começado aqui, né? Começou aqui, isso foi talvez a atenção foi dada aqui. E aí depois começaram a perceber que não é só uma questão de São Paulo, mas está sendo do Brasil todo. Bem, o que aconteceu foi que... Vou começar, tá, Valéria? Tá, claro. Essa dupla aqui, gente, Aqui você vem brilhar, a gente só vai aqui, ó. Pra fazer você brilhar. Se tinha alguém pra fazer companhia pra Sara no primeiro episódio da Sara... Não, Verdade. tinha que ser eu. E eu, quando eu convidei a Valéria, eu nem pensei nisso, mas aí agora, pensando, devia É que era tão intuitivo que... Se eu chamasse outro, talvez alguém ia ficar triste. Ia ficar triste, ia ficar enciumado, é verdade. Bem, o que aconteceu foi que, principalmente ali na primeira semana de outubro, começou a ter um grande boom de pessoas internadas com sintomas de intoxicação por metanol. Depois vieram descobrir que era sintomas de metanol. E isso acabou se desenrolando para uma grande trama envolvendo adulteração de bebidas alcoólicas e tudo mais. E basicamente tudo aconteceu porque as pessoas estavam consumindo álcool, de uma maneira, álcool etanol, no caso, bebidas alcoólicas. Bebidas alcoólicas, E estava contaminado por metanol e começaram a apresentar sintomas. Então, você teve casos de pessoas que faleceram, pessoas que tiveram algumas sequelas, pessoas que ficaram em estado grave, tipo, só vieram a terem alta do hospital por agora. Então, foi um caso, assim, que, de certa forma, ganhou uma grande notícia. Repercussão, né? Uma grande repercussão, exatamente. E eu acho que é interessante a gente falar que não é uma certa forma incomum essa intoxicação por metanol. Isso já acontece, só que era em populações, de certa forma, vulneráveis. Pessoas que estavam em situações de vulnerabilidade, então se associavam que poderia ter sido ao consumo de combustível, então não necessariamente bebidas alcoólicas por pessoas que consumem bebidas alcoólicas. E aí começou a ter um aumento desses casos e acho que os próprios médicos, a própria população médica começaram a perceber que você tinha um padrão, que eram de pessoas que estavam bebendo, saíam para beber, um dia depois, algumas horas depois, já começavam a apresentar sintomas. E eram sintomas que permaneciam por mais tempo do que uma ressaca normal, por assim dizer. E isso foi desenrolando tudo. Eu ia falar que engraçado não, Maria tá falando que eu não posso usar esse termo. É que ele usa errado. Eu uso errado, engraçado. Você pode usar quando for certo. Talvez. Porque não é... Curioso. Curioso, não é engraçado. Eu precisava dessa palavra, curioso, porque Mas eu tava eu já te substituindo por falei. interessante. Eu já te falei. Não, tava substituindo por interessante. É que... É curioso dizer que eu e a Maria, a gente estava falando sobre esse assunto quando a gente voltou, e a gente falou um pouquinho aqui antes, que isso já vinha acontecendo há um bom tempo, e aí trocando nas palavras que a gente mesmo mencionou aqui, é que agora bateu em São Paulo, ali na Zona Sul, começou a bater em umas regiões que não eram esperadas, que nunca aconteceu, e aí começou, claro, até porque aumentou o número de casos drasticamente. Mas aí, quando aconteceu isso, gerou atenção pública, gerou atenção política, mas você sempre comentava, né, que... assim, durante a minha passagem pela diretoria da Sociedade Brasileira de Toxicologia, esse era um pleito muito, muito forte, assim, de um dos pesquisadores lá, de um dos diretores, o Rafael Lanaro, que hoje, inclusive, é presidente da sociedade, porque ele trabalha no CEATOX de Campinas, que é um dos laboratórios que estão à frente dessas investigações todas. E ele encarecidamente, a gente tinha ali reuniões com o Ministério da Saúde, porque ele
vinha pedindo esses antídotos, a gente vai falar mais pra frente, todo o tratamento que se faz desse tipo de intoxicação, e ele já vinha alertando há bastante tempo, e a Sociedade Brasileira de Toxicologia, por conta disso, mas principalmente desses casos vulneráveis que você trouxe, né, em que pessoas, por exemplo, em situação de rua, que são alcoólatras, e aí acabam ingerindo bebidas que não são regulamentadas, né, e tal, e aí existia esse número de casos que não era tão baixo, até por isso ele estava ali, né, no pleito. E infelizmente agora eu acho que alguma coisa aconteceu. O povo perdeu a mão das bebidas. Sim. Porque eu não acho que seja algo recente. Com né? certeza não. Então, acho que assim, parem aí para refletir as pessoas que passaram pela fase, ou que ainda estão na fase de sair e beber nas madrugadas, nas noites e tal. Quando você não bebe cerveja, né? Acho que aí é importante também fazer essa distinção, porque a gente está falando aqui de bebidas alcoólicas destiladas. A gente vai né? explicar também mais pra frente. Legal. No episódio. Legal. Ó, quem fez o roteiro sabe, gente. Então, isso de certa forma, em alguns momentos da nossa vida aí ativa, né, na juventude, pode ser que você tenha tido alguma ressaca fora do padrão, né, e muitas vezes isso tem uma associação com algum tipo de contaminação, que é o que a gente vai falar aqui, ou de adulteração dessas bebidas por parte, enfim, de quem quer que seja, porque aí eu acho que a polícia é exatamente o ponto que a gente está hoje nessas investigações para entender a fonte, né, desse problema todo. Então, acho que não é algo comum. Acho que isso ganhou bastante ênfase agora por conta de chegar até uma região ali bastante privilegiada de São Paulo, em que existem recursos para ir atrás disso, mas eu acho que para além disso, os hospitais, os laboratórios clínicos não estão capacitados para identificar esse tipo de contaminação. Então, dificilmente, eu não sei, a gente não sabe, porque isso não foi divulgado nos detalhes, né? Mas, assim, é necessário para que se identifique uma intoxicação como essa, você coletar as amostras, principalmente de sangue, né, das pessoas, e enviar para esses centros, para um CEATOX, né, ou para algum laboratório que seja especializado nisso, né? Então, a polícia também aqui em São Paulo tem condição de fazer isso, né? Mas é algo muito específico. E os sintomas, eles são sintomas relativamente comuns. De uma ressaca. De uma ressaca ou de alguma outra intoxicação. Sim. Então, fica muito difícil você ter um gatilho, vamos dizer assim, o médico, a equipe médica, ou enfim, quem está assistindo essa pessoa eventualmente internada, de pensar, uau, tenho que mandar isso para um CEATOX, né? Não existem tantos CEATOX assim, e nem todo CEATOX é preparado para fazer isso. Então, não acho que a gente vai falar aqui dos casos, onde é que estão acontecendo, mas eu acho que Campinas talvez tenha disparado tudo isso por conta da capacidade do laboratório. Eles têm métodos que fazem isso, específicos. Sobre capacidade, inclusive, se eu não me engano, na última notícia que eu tinha visto é que o CEATOX de Campinas era capaz de fazer 190 testes por dia. Não, além da capacidade operacional, né? Mas eu tô falando da estrutura, porque você precisa de um método que seja validado. Cromatografia gasosa, geralmente. Exato. Toda aquela parte que a gente sempre fala aqui no podcast para pessoas mais especializadas, né? Mas, enfim, não é simples identificar esse tipo dar esse tipo de diagnóstico. Então, acho que isso deve existir há muitos anos, né? Alguma coisa desandou nessas contaminações e adulterações. Perfeito. E aí, agora estourou, graças a Deus, infelizmente, a um preço alto, né? Sim. Por conta de mortes que tivemos e casos bastante irreversíveis de intoxicação e sequelas imensas, assim, como cegueira, enfim, coisas absurdas.
mas que de alguma forma motivou aí a gente a olhar para isso com um pouco mais de cuidado, e aí envolvendo muitas pessoas que a gente vai falar, muitas entidades aqui que a gente vai falar ao longo desse episódio. E aí tem mais uma questão, a gente está num país continental, né? É, O nosso país é imenso. Exato. E ter um protocolo único para identificação de uma parada como essa seria o ideal. Só que, como a gente comentou no começo, como está muito periférico, então, até mesmo para o postinho que vai atender aquele morador de rua, ele não vai levar isso em consideração, Não. porque está dentro de um contexto social muito... Que ele nem vai conseguir ter acesso ao histórico. Sim. muito intrincado daquela região. Eu acho que a questão toda aqui é o fato de ter ocorrido óbitos. E foram muitos na sequência, quer dizer, se tivesse acontecido uma vez e depois de 2 Porque eu semanas acho que é o que outro... acontece normalmente há muitos anos. então, deveria ter passado Né? batido, mas aí como tem uma sequência de pessoas internadas com as mesmas características, os mesmos sintomas, e óbitos na sequência, isso despertou um alerta Com que a gente certeza. pode ter vários problemas, e a gente tem como país, mas pelo menos essa parte de vigilância sanitária nossa, ela é muito boa, porque, não, aqui tem um problema, a gente tem que começar a olhar para isso, porque pode ser que não esteja só aqui. E foi o que aconteceu. 2 semanas depois, uma semana depois, a gente tem caso no Pernambuco, tem caso em Minas, tem caso no Rio. Então, não é só aqui mesmo. Exato. Eu vou pegar os números que a Sara trouxe aqui pra gente, ó. Até o dia que a gente montou aqui, né, Sara, o roteiro que você trouxe, foram 41 casos confirmados, mais de 235 investigações em andamento, que é bastante coisa, Bastante, né? A gente estava discutindo aqui antes, a gente vai falar sobre isso, mas é uma loucura pensar como é que eles investigam isso. Deve ser... Não, e imagina também a dificuldade de você conseguir comprovar, não só comprovar, mas tipo, a pessoa está internada, como você vai fazer essa correlação, a tempo de Total. mandar para uma vigilância. uma vigilância, centro, pro centro de identificação, para você conseguir ter o resultado, para você tratar as pessoas, sendo que tipo, a evolução da intoxicação é muito rápida. Já sai colocando etanol, tipo, a pessoa chegou meio Mas esse em vez de glicose, já coloca etanol. Talvez dentro da esse pessoa. seja o protocolo. Isso está sendo protocolo mesmo, que eles Senão- dão os critérios e aí Na estão suspeita, tratando. E aí em São Paulo teve 33 casos, então, confirmados. No Paraná, 4 confirmados, o que é interessante porque é perto de São Paulo. Sim. Aí Rio Grande do Sul, 1 caso, Pernambuco, 3. 6 óbitos confirmados e 10 em investigação, ou seja, 10 mortes que ainda estão sendo Investigações. verificadas, né? Sem contar também, né, nesses casos confirmados, a gente também tem os casos das pessoas que ficaram em sequelas, que esses números não foram revelados. Divulgados ainda. Mas muito provavelmente são números expressivos devido à própria toxicidade do composto. Que a gente... E eu tinha visto, Umas áreas específicas. logo quando a gente voltou, até comentei pra Maria, logo que a gente voltou de viagem, apareceu um caso na televisão de uma menina de Guarulhos, que ela tinha saído normal, bebido. Parece que até onde se sabia, ela não bebeu muito, mas ela tomou tipo uma dose. E é aquele azar, né? Tomou a dose adulterada. E voltou pra casa, numa boa, deitou, dormiu. Acho que podia estar um pouco bêbada, mas deitou e dormiu e tal, sei lá. Acordou no dia seguinte. Aí começou a passar mal. Tipo, no dia seguinte, depois de 12 horas, começou a vir um efeito. E imagina isso. Você volta pra casa. Você não vai nem lembrar que bebeu no dia anterior. Vai associar. Não vai ter a correlação, né? Nem vai associar. Nem vai Não tem a associar. correlação, é difícil mesmo. Você, sei lá, você tomou um negócio. Você não ficou totalmente embriagada. Sim. Você não ficou de ressaca. Você não tá vomitando. Então você não vai estar associando que você pode ter um problema no dia seguinte. A gente acorda e fala, pô, tô bem. Tô tranquilo. Aí imagina, tá dirigindo, tá, sei lá, fazendo uma coisa e começa. Vixi, E aí você passa mal e você associa, sei lá, com coisa que você comeu durante o dia, algum estresse. Você total. nunca vai lembrar da bebida. Bom, e aí então, já que você contou isso daí, eu lembro que quando a gente chegou, tinha algumas linhas de investigação diferentes. Isso mesmo. E aí, quais foram as linhas que foram investigadas e o que hoje a gente está aceitando como a linha principal? Bem no início você tinha basicamente 3 hipóteses, que era uma primeira, que eles utilizavam o metanol para fazer a higienização de garrafas e reutilizar essas garrafas. Essa aí eu achei bizarra. Essa é A bizarra, gente falou sobre A isso. gente falou sobre isso. mesmo. porque o metanol é muito caro, então para que você vai higienizar com o metanol... Imagina, e aí a pessoa pega a garrafa que foi higienizada, olha um talo desse tamanho. 3 dedos de água E ali. você fala, Tá ótimo, tá ótimo, pode tá limpo, vou continuar. Não. Pô, não faz nem assim pra jogar o resto. Poxa, fora. a polícia podia consultar mas, pô, nós, né? Ou, Mas eles prossiga. devem ter consultado os dica aí. peritos, sei lá, porque, gente, pelo amor lavaram, ninguém põe Não perde ponta seu cabeça tempo, na garrafa, é. tipo, ninguém fez. Olha, já tem um Fora negócio lá da. late o metanol. Já tem a série da PF lá com o negócio da aeroporto restrita. Podia ter o CSI Spectra, né? Olha aí, ó. Essa é uma, Olha, uma boa essa ideia. é uma hein? ótima ideia de um programa pra gente. E aí você teve essa teoria, que logo foi descartada, porque
era de certa forma inviável. Uhum. E aí teve uma outra teoria, uma outra hipótese, que era que eles estavam usando o metanol, porque o metanol ele pode ser também produzido durante a destilação. Durante a fermentação, e aí a destilação acaba concentrando. E aí eles poderiam não estar descartando corretamente o metanol, é aquela parte que sairia que era o metanol, e acabava misturando, aumentava o volume, tinha um lucro maior, todo mundo saía feliz. E essa, na verdade, foi justamente a hipótese que está sendo confirmada. As atuais investigações já tiveram casos de empresas irregulares que foram apreendidas, que estão fazendo investigações, e muito provavelmente essa é o caso que aconteceu, né? Na linha principal, né? Exatamente. E uma outra hipótese também foi que atualmente já sabemos que não é a real, mas que muito provavelmente também pode acontecer em processos naturais, que é durante a fermentação, você também acontece a produção do metanol por causa da quebra das pectinas, que são estruturas da parede celular de frutas, principalmente frutas que são justamente utilizadas na destilação. E aí essa quebra dessas moléculas libera metanol. E aí o que a destilação faz? A destilação ela justamente concentra. Quando você concentra, você vai aumentar a concentração de metanol. Por isso que eles desconfiaram dessa hipótese, por causa que eram só em bebidas destiladas, no caso. E aí isso também, por isso que a gente falou na questão da cerveja. Tem menos risco. Tem menos risco porque a concentração de álcool é menor. Então, consequentemente, a concentração de metanol também, de certa forma, é menor. As bebidas que foram mais afetadas, que falaram das contaminações, seria a vodka e gin, né? Sim. Foram as duas. E são justamente também bebidas que são cristalinas, que... Você não percebe diferença de cor. Isso. E as enzimas que degradam as pectinas, elas são utilizadas para clarificar as bebidas. Então, tipo... Deixar clara mesmo. Deixar transparente, vai se misturar com a vodka que você geralmente consome, ou o gin, né, que também é transparente. Exatamente. Então, é um processo que, de certa forma, acho que as indústrias devem ter um controle, principalmente as indústrias regulamentadas, que têm um controle de qualidade correto, né? Mais acurado, né? Sim, mais acurado, deve ser algo muito trabalhoso, porque isso acaba remetendo muito, não remetendo, mas isso acaba gastando muito do processo, né? E aí... É o que a gente já comentou muitas vezes aqui sobre cromatografia, os processos de identificação são diversos. De modo geral, pensando em processo fermentativo e tudo mais, assim, a gente não necessariamente a gente precisa entrar no detalhe máximo de como as bebidas são feitas, mas se você está ouvindo o episódio e você nunca pensou como que isso acontece, geralmente uma bebida destilada, então um alambique, alguma coisa assim que você for ver, é claro que hoje em dia já deve ter um processo industrial, que aí a gente está falando de cromatografia e tudo mais. Eu não sei se hoje as grandes indústrias utilizam, mas talvez utilizem, porque eu acho que é uma técnica, cromatografia gasosa é uma técnica que é implementada em vários tipos de indústria, mas de modo geral, você tem um fermentador bem grande, aí se a sua fonte, por exemplo, é a cana-de-açúcar que a gente está falando aqui, que vai tirar o etanol, por exemplo, eles vão fazer um processo fermentativo nessa cana-de-açúcar que vai produzir álcool e aí tem que destilar esse álcool do lugar. E nessa destilação que eles fazem, você destila o metanol e o etanol, vou falar para o Leandro colocar a molécula que vocês vão ver, que é as peripécias da metila, é uma diferença muito pequena de um carbono só. Então é um álcool, né? De modo geral é um álcool. Então um álcool com 2 carbonos e um álcool com um carbono só, o metanol. E aí, no processo de destilação, é onde você separa esses 2 álcoois. E aí, em teoria, essa seria a segurança do processo para quem está consumindo. Sim. Eu conseguiria, você, como dizia meu professor de Química Orgânica da faculdade, um químico avisado, porque o desavisado faz problema. Então, o químico avisado consegue separar esse processo, consegue separar o metanol do etanol, só que é difícil. Porque eles são muito... E específicos. têm características físico-químicas muito iguais. Então precisa de algo específico. Vou colocar, o Leandro vai colocar aqui, quando ele colocar a estrutura, eu vou pedir para ele colocar o ponto de ebulição aqui também. É muito próximo, eu não tenho aqui anotado, mas é muito próximo. Então, quando arrasta o arraste vapor para destilação, você carrega os 2 juntos. Até certo momento. Por um tempo você carrega os 2. Por um tempo você carrega. Então, existe o que eles falam dentro do processo de bebida, da bebida, que é a cabeça, o coração ou a cauda, que no inglês vem do spirit. É por isso que, não sei se vocês já ouviram falar que bebida alcoólica Spirits, né? nos Estados Unidos é chamada de spirits.
E é spirit Melhor, por causa melhor. disso, porque é o espírito da bebida, que é a cauda, que é o coração, que é da onde vem a parte principal de quem bebe, e depois tem o final. que É, você o também corpo diz... e a cauda? Não, é cabeça, Ah. corpo e Corpo e cauda. cauda, Isso, é. desculpa. Exato, Falei é. então ao contrário. E você bebe o corpo, É. que é onde você separa. O começo é onde sai o metanol. E não só sai o metanol, sai todas as outras tranqueiras voláteis, digamos, Os outros outros alcoóis. aldeídos, Aham. álcoois, Contaminantes que outros eles contaminantes. consideram aqui e que depois são da muito controle. perigosos, inclusive. Esses aqui são muito perigosos. Então você bebe o álcool que vem dessa metade aqui, O etanol. o etanol, É. e depois você também Pode joga tirar. fora o resto, porque depois de certo momento, você também não quer mais nada que venha depois daquilo, porque Uhum. uma hora que acaba o etanol de ser destilado, o que vier também é contaminante, digamos assim. Então Isso. você fica só, então vamos pensar que você tem 100 ml para destilar, você provavelmente vai descartar os primeiros 20 e os últimos 20, você vai ficar com os 60 no meio. E claro, aí como eu falei, em nível industrial, provavelmente hoje eles já devem fazer um controle de CG, um Uhum. controle com cromatografia gasosa, um controle mais técnico. Eu até fui atrás disso, eu não sei se a gente vai falar mais, você vai falar mais pra frente? Não. Eu cheguei aí atrás, mas não cheguei a encontrar informações sobre o que que a indústria chega A controlar. aplicar. Exato, é o controle, assim, Tem que ter um controle o de ideal, exato, tem o controle de qualidade para liberação dessas bebidas, seguindo normas do MAPA e Anvisa. Até a Anvisa, por conta desse incidente, ela lançou uma nota técnica para a orientação do sistema de vigilância sanitária para ações sanitárias relacionadas ao processo de investigação de intoxicação por metanol por ingestão de bebidas alcoólicas. E aí aqui ela traz aqui umas informações até sobre o controle de qualidade e o quanto se permite, porque, como a gente falou, é muito difícil separar etanol e 100%. metanol, Eu vou 100%. pegar o ponto de Então, ebulição aqui. Não, já E peguei. a- Você pegou, então você fala. Daqui a pouco. quer falar os Sim. pontos de O ebulição? ponto do metanol é aproximadamente ali 64 e do etanol é 78. Graus Celsius. Uhum. Isso, Então, grau é Celsius. muito perto, apesar de ser tipo esses 15 graus, no processo de arraste ao vapor vai carregar um pouquinho junto um do outro, É. sabe? Exato. Então, é muito provável que se tenha uma contaminação. Uhum. E é prevista essa contaminação. Só que ela tem um limite. Uhum. O limite que se considera seguro. Portanto, a maioria dos etanóis tem metanol, só que numa concentração que é preciso ser controlada, né? Então, eles chamam muito de contaminante ou resíduo de metanol. E aí tem as regulamentações, tem uma cartilha que chama o cartilhão de bebidas, que aí tem um controle específico de contaminação por metanol em cada tipo de bebida alcoólica, porque também varia o limite, o controle, até por conta da dificuldade de separação. Então, em média, é permitido para a grande maioria das bebidas alcoólicas, como vodka, gin, cachaça, um limite máximo de tolerância de 20 miligramas de álcool metílico ou metanol por 100 ml de álcool anidro. Então, essa é a grande meta. Só que, a depender da bebida, então, tem o rum, tem a aguardente, que pode vir não só da cana-de-açúcar, mas também a grapa, diferentes frutas. Eu acho que, se eu não me engano, quando vem de uva, a permissão é maior, porque deve ser mais difícil ainda de retirar. Na teoria, Porque, também não vai ter muito álcool, até porque metanol. Não vai porque não é destilada. Isso, exatamente. Também, não é né? destilado. Processo de fermentação. Enfim, então existe o controle, ou deveria existir o Deveria controle, existir o controle. né? Então, por lei, pelas regulamentações de MAPA e Anvisa, o controle precisa ser feito. Tem todas as regulamentações, eles falam de quais são os métodos que são desejáveis de serem aplicáveis, e aí entra a cromatografia por feed, né, com detecção de feed, para poder fazer essa distinção, porque são métodos mais específicos e seletivos para que você consiga, inclusive, num método, identificar o que é metanol e o que é etanol. Então, enfim, as normas estão aí há muitos anos e deveriam estar sendo Não, e aí, só, aplicadas, só né? concluindo essa questão do processo de fermentação e como que isso acontece, mesmo sendo bem criterioso dessa forma como eu falei, que ainda é complexo, que tem uma partezinha que vem metanol, etanol e tudo mais,
Tem pessoa que faz em casa. Assim, Sim. de certa forma, os destilados, você descarta um pouquinho no final, um pouquinho do começo. Você pode consumir o meio e tudo mais. Porque realmente, para você ter essa quantidade de metanol que vai levar ao efeito tóxico, depois a gente vai falar isso, qualquer permissão, que a Maria acabou de falar um pouquinho aqui, mas a gente repete. Para dar o que deu, a contaminação tem que ser bem alta. Sim. E aí a gente não acredita que as indústrias sérias não estão fazendo isso dentro do controle que você está falando. E aí tem outras questões que a gente estava falando dos postos, né, de gasolina aqui, né? Então, a gente pode comentar que, assim, não é para todo mundo entrar em pânico. A gente tem indústria forte que, com certeza, ela faz as coisas direito. Ela tá regulamentada e tudo mais. O problema é que a gente está lidando com falsificação. Exato. E aí, quando a gente começa a lidar com crimes, né, a gente para de ter controle sobre tudo, porque nós estamos falando de pessoas que estão querendo lesar outras pessoas. Exato. E aí, caindo na linha de investigação do álcool adulterado, a gente tem sido noticiado de que esse álcool que foi usado para fazer as bebidas, ele era proveniente de postos de gasolina. Quer dizer, o adulterador foi lá e comprou o álcool no posto, e o posto estava adulterando o álcool também, que comprou de uma usina talvez adulterada. Então, tipo, é um combo de adulterador. É uma cascata. Lembrando, isso mesmo. Lembrando também que o álcool, que o metanol pro carro também não é bom. Também não é bom. Não é bom, não. Exato. Mesmo. E também tem um limite. E também tem um limite. Tem um limite porque ele é um contaminante conhecido, mas... Então, as duas coisas sendo usadas para diluir alguma outra coisa, né? Exato. E aí, para fazer a bebida falsificada, eles devem comprar corante, ou até eles comprar uma garrafa e transformar esse 1 litro em 50 mil litros, né? Põe um cheirinho lá e vai distribuindo. E aí que vem o perigo, porque quanto mais adulteração se coloca na garrafa, maior a quantidade de metanol que você está colocando para o público. Para a população. E aí que não tem um controle. Porque não é que o adulterador lá que foi comprar no posto falou assim, não, aqui eu vou pegar... Ficou assim, quer saber, eu vou colocar 20 ml aqui, 20 de água, 30 da bebida original. Não foi assim. Com certeza foi de olho, foi assim, eu quero só transformar isso aqui em 4... O famoso suco dos anos 80, né? Que fazia 3 litros de suco com 1 miligrama de pó, né? Exato. Quis fazer um litrão da parada, né? Propagar a bebida, e aí você tem todo o problema causado, porque pessoas diferentes vão ter metabolismos diferentes também e vão reagir mais rápido ou mais devagar à presença do metanol, mas também você não tem como saber quanto de metanol tinha naquele álcool de posto que foi comprado também adulterado, quer dizer, aí o rastreio fica impossível. Sim. Não, e até a gente estava comentando aqui, o metanol, em teoria, ele poderia ser usado como um combustível, porque ele é capaz de fazer uma combustão muito forte, inclusive, que geraria potência, mas ele é muito tóxico, ele tem problemas de inalação, que a gente vai falar um pouco também. Além de caro, ele é muito mais caro do que o etanol. Então, ele era usado, acho que no início, lá muito tempo atrás, com aviões e tal, mas hoje em dia não é utilizado. Então, nem poderia ter uma contaminação muito grande. O que demonstra que provavelmente é o processo da própria usina, no processo de trazer o metanol nessa separação que a gente está falando, já contaminado para aumentar rendimento, aumentar volume. Diminuir perda, no caso, né? Exatamente. Cada pequeno diminuir perdas. Porque se eu falei lá que eu jogo 20% fora, ou 20 ml fora, 20 ml do final fora e fico só com 60, eu poderia mandar 80 pelo preço de 60. Aí o químico desavisado vai pensar, são só 10% ali. É variação, né? Não vai passar. Se o método não for bom, não pega, porque tem uma variação de 10% que pode não pegar. Não e ele provavelmente nem tá se preocupando com isso. Ou então ele pega, em vez de fazer 60, ele divide em 30, que é o 20 da primeira parte, com 10 do etanol, só para falar que tem etanol, e vende isso aqui como 30 de etanol. Sim. Em vez de ser 60, ele vende um pouco a mais. Então, é complicado. E nem deveria ter a contaminação, provavelmente. Mas o povo sabe, né? Quer dizer, quem trabalha, o avisado. E a gente tá sempre lembrar, a gente tá falando de crime aqui. Isso é Nós não verdade. estamos falando de empresas regulamentadas fazendo coisas ilícitas. Não, estamos falando de pessoas que estão com a intenção de falsificar. E isso é bem antigo, assim, a gente que é um pouco mais velho, vai sempre lembrar que virava e mexia, tinha notícia na TV falando sobre bebidas adulteradas, bebidas falsificadas, principalmente o uísque. Tinha muita apreensão disso, Galeria Pagé, esses lugares assim.
Então sempre Sim. teve. Então, Total. é só que agora as pessoas estão bebendo isso em bares. Essa que é a Sim. grande questão. Na minha época de faculdade, a gente saía, quando você saía para os jogos universitários, Nossa sempre Senhora. ficavam com medo, porque falava, ih, vai beber uma bebida Não, pesada, gente, a gente, uma bebida ó, adulterada. quem bebe aqui nessa mesa já... Já o quê? Não, já deve ter passado eu muito devo ter- mal com já os devo ter bagulho de... contado, Nossa, acho. pelo amor de Deus, aquelas vodkas sem Sem marca ou sem marca sem nome. qualquer. É bem Que A gente marca da bebia na vodka. faculdade. Vodka É, de vodka. vodka do quê? Vodka da Vodka. Rússia. Exato. Ponto. Enfim, Não, perfeito. Então, assim, aí vocês entendem que a origem do problema foi muito mais além Aham. do que a gente imaginou, né? Do caso, nesse sentido. E aí, Sara, o que a gente pode falar dos efeitos quando a gente começa a pensar nos efeitos? Então, a não ser que você queira colocar alguma coisa que a gente não falou Acho diretamente. que a gente já falou. Qual é o principal problema das pessoas, assim, se a gente pensar agora que a gente Sintomas, inseriu- né? Não, nem... vamos começar pelos sintomas, então. Não pode ser pelos sintomas Acho que primeiro. os sintomas é um... É que eu ia explicar primeiro, antes dos sintomas, tipo, o que causa o problema. Porque o metanol não é o problema, na verdade. Isso, exatamente. a gente... Aí os acho que é sintomas melhor falar causam dos depois. sintomas. Tá bom. Que aí Tá. você faz o link com o que de fato Ah, é o problema. Então, os sintomas, assim como a gente já falou aqui, é muito parecido com os sintomas de uma ressaca normal. Então, basicamente, você tem uma dor de cabeça, você tem uma dor abdominal, náuseas. Muitas vezes tem sintomas gastrointestinais e sintomas do sistema nervoso, então náusea, tontura, visão turva, o que basicamente é uma ressaca. Então, por isso que isso é muito, muito difícil a pessoa conseguir ter aquele gatilho de pensar, pode ter sido metanol. E aí, por que acontecem esses sintomas? Eu achei muito interessante que o metanol em si acaba não sendo o problema. O problema são os metabólitos do metanol, que são o ácido fórmico. Deixa eu só complementar rapidinho, porque esses são sintomas considerados iniciais e leves, que aí poderiam evoluir, dependendo da Isso, da exatamente. contaminação e da intoxicação, para convulsão, cegueira, Exatamente. que é o que de fato a gente está vendo aí nos casos graves, né? Exatamente, esses sintomas são os iniciais, são sintomas que aparecem nas 12 primeiras horas ou até mesmo 48 horas depois. Então, você tem um intervalo, de certa forma, grande. E aí, basicamente, para quem não sabe, os alcoóis como um todo, quando são ingeridos, eles são metabolizados pela álcool Desdrogenase. Desdrogenase. Difícil, palavra de- Desdrogenase, Desdrogenase. Isso. que é uma enzima, Que é né? uma enzima. E no caso do álcool, do etanol, né, com o álcool que a gente pode beber, ele segue um caminho que aí vai formar um aldeído, que depois vai ser decomposto e você tem os sintomas da ressaca normais, tudo bem. E muitas vezes, na verdade, causados pelo aldeído também. Sim, O exatamente. etanol não é o que causa a maioria da... Não, Tanto que é interessante saber que, muito provavelmente vocês já devem ter visto nas redes sociais, alguém comentando que você tem algumas certas populações que têm dificuldade de metabolizar o aldeído. Geralmente os orientais, São, né? principalmente falta os enzima. asiáticos. Porque eles Os faltam asiáticos, essa enzima que acaba metabolizando o aldeído. Só que é uma outra classe de aldeído. Eu acho que é aldeído desdrogenase, se não me engano. Eu acho que é o aldeído da Pode hidrogenase, falar, só que não pode é o formaldeído não é o formaldeído, Vou é procurar. tipo, é o aldeído. Eu sei que é um aldeído. Não. E se eu não me engano é a NADH. Eu sei que é a sigla dela. Então você tem uma população que acaba sendo mais sensíveis, mas isso é sobre o etanol. Sobre o metanol, aí as pessoas acabam ingerindo, passa pela álcool desidrogenase e forma o formaldeído. E aí quando forma o formaldeído, você já começa a aparecer os sintomas, que ele já começa a ser um pouco mais tóxico. E aí, depois que tem o formaldeído, também tem uma outra metabolização, que é um pouco menor, que forma o ácido fórmico, que ele em si é o grande problemático da situação, porque ele acumula, ele se liga, ele causa os efeitos que a gente vai observar e toda a toxicidade que é observada. Então, é interessante perceber que você tem um acúmulo desse formaldeído, que o corpo também não consegue metabolizar para terminar de fazer todo a eliminação? A eliminação, que aí a eliminação também vai formar CO2 e água, então ele vai se acumulando, e aí esse acúmulo vai causando os efeitos nas pessoas. Sabe o que eu ia falar? Se eu não estou enganado, o nosso corpo consegue metabolizar muito bem do aldeído do ácido fórmico, que aí quase nunca a gente encontra o aldeído em grande quantidade. Exatamente. Mas o corpo tem um limite que é entre jogar o ácido fórmico fora, dependendo da quantidade que a pessoa está ingerindo, e aí esse é o problema, se está adulterado e a gente não sabe a quantidade de metanol que está sendo ingerida. À medida que você bebe,
o seu corpo não elimina o suficiente aquele ácido fórmico que fica acumulado. Uhum. Quer dizer, não fica acumulado. Ele Em passa a teoria, acumular. tinha que ser- só que aí ele passa a acumular porque o equilíbrio do corpo não consegue dar conta da quantidade de ácido fórmico que está acumulado e aí que está sendo formado, e aí gera todos os problemas. E a gente tem um composto que é altamente reativo e que é bem pequenininho, então ele consegue viajar Pro com corpo uma inteiro, facilidade. passa por todas as Ah, barreiras. Vai passando assim com um É. crachá, olha, ó, VIP, só crachazinho, passando em tudo quanto é lugar. E aí nessa brincadeira ele vai passando e fazendo estrago, porque ele é bem reativo. É. Só fazendo um paralelo com o etanol, então, o metanol, né, ele é metabolizado a formaldeído e formaldeído a ácido fórmico. Isso. O etanol, ele é acetaldeído e depois ácido acético. O ácido acético é o nosso vinagre, né? Então, assim, ele é menos, o resultado, o composto final da metabolização, que é o que vai ser excretado depois, ele é menos perigoso. Ele é né? menos agressivo, né, o ácido. Exato. Vende acetil. É. Vende acetil. O balsâmico eu não sei te dizer. Não, mas aceto... Mas o aceto vem do grupo acetil. Vem do acetil? É, que tá Sim, do sim. É porque o azeite também é o óleo por conta de óleo. Mas qual Mas acho que não é, porque enfim. Mas Não é culinária, não, a gente tá na parte de alimentos, a gente tá na parte de bebidas. parte do acetil mesmo, que é do... É. do ácido provavelmente porque é ácido, né? isso. De nada, Leandro. De nada. Continue, o que você estava falando? Não, só fazendo esse paralelo, porque Isso. a metabolização dos álcoois, principalmente de cadeia curta, é Uhum. igual, vai formar um grupo de formaldeídos e depois ácido. Isso. Só que aí resultam em compostos mais ou menos tóxicos. No caso do metanol, é infinitamente mais tóxico do tóxico. que o etanol. E aí a gente começa a ver a parte da toxicidade, que você tem um monte de ácido fórmico sendo acumulado, ele vai se espalhar por todo o corpo e aonde ele encostar, ele vai e faz estrago. Por isso que você tem sintomas de sequelas graves que vão de falência renal à cegueira. O que uma coisa tem a ver com a outra? É só o fato de ele conseguir viajar com facilidade pelo corpo conforme a circulação sanguínea. Exato. Então, Estamos tratando aqui de linguagem bem... Os cientistas, por favor. Sim. Não nos sim. condene. não. Tá numa forma, Estamos Só pra falando gente tentar traduzir aqui para para toda a população, né? falar de um jeito mais leigo para todo mundo poder entender. Exato. Então, E eu acho tentando muito aqui. doido, por assim se dizer, é que eles são muito parecidos. É. Tipo, a diferença justamente das peripécias de uma metila, Peripésia de uma metila. que causa toda uma mudança no comportamento da molécula. Exatamente. Exato. E um estrago, né? Exatamente. Então talvez Vou assumir aqui que existe um crime por trás de tudo isso, né? Então não sei se eu deveria, mas enfim. Isso. Não é possível, É, porque doutora, não pode não forte. ser, né? Uma falsificação, adulteração. Não tem sim. como não É um ser, gente. É um crime. Logo, entendo que os criminosos talvez não façam ideia. Devem pensar assim, é Exatamente. igualzinho, né? Tanto faz e tal. E aí é isso que dá, né? Por isso a toxicologia explica. Junto com a bioquímica, junto com, enfim, com tudo que vem por trás aí dessas moléculas grandes ou pequenas. E isso que você falou é muito interessante, porque existe uma certa afinidade, até a facilidade do ácido fórmico em atravessar as barreiras oculares, né? Ali Exatamente. Exato. Que é justamente onde tem os efeitos que são mais, as sequelas, melhor dizendo, que são mais Do evidentes. nervo óptico. Exato. E o que é super raro. Né? Então, você fazer um tratamento ocular é super difícil. Você tem que, muitas vezes, ser por fora, uso tópico, né? Então, assim, fazer um ativo que chegue até Nossa, o verdade. seu olho... A biossimilabilidade deve ser... Exato. Ele é super complexo. E aí, uma molécula dessa aqui chega... E faz o maior e faz um estrago. estrago. Enfim, então... E aí, esse eu acho que talvez seja o mais chocante de todas as sequelas, porque imagina você ser uma pessoa normal que enxerga a vida inteira e de repente você acorda um dia e não vê. É um choque bem grandão, bem grande isso. E o olho também é aquela área privilegiada de imunidade restrita. Exatamente. Então, você ainda tem Exato, mais. Você não consegue tratar. Você não consegue Sim, fazer é. quase nada para reverter. Então, acho que esse caso, o caso de cegueira, é uma coisa que mais impacta, assim, meu Deus do céu. As pessoas podem ficar cegas, né? Exato. Mas a gente não tem só essa sequela perigosa, né? A gente tem Exato. outras coisas que também podem acontecer. E aí, quando a gente começa, então, a falar sobre a toxicidade de modo geral, quais são as principais, como que acontece, porque a gente deixou claro aqui que
O metanol não é o problema de fato. O problema é que o metanol é metabolizado. Aí ele passa Não é ele a molécula responsável, mas ele é o a ingestão problema dele porque vai levar à formação das outras moléculas, né? Então, a gente ingere o metanol, aí ele se transforma em aldeído, rapidamente se transforma em ácido fórmico. fórmico. Uhum. E aí o ácido fórmico é que realmente causa todos os problemas que a gente está falando. E aí, quais são as principais toxicidades que a gente pode prever aí, pode justificar e discutir? E aí, basicamente, depois que é ingerido, como que o mecanismo da toxicidade acontece devido a uma hipóxia histotóxica? Que é o que, Nome traduzindo, difícil. basicamente, o ácido fórmico consegue interagir na cadeia de respiração celular e, basicamente, não tem a capturação nem o transporte de oxigênio. Que é o mesmo efeito que acontece com outras toxinas, como o cianeto e o Monóxido de carbono. monóxido de carbono. E aí, lembrando para os que são da área, né, aula de patologia, quando falta oxigênio, causa uma lesão. Se a lesão vai permanecendo, você tem uma morte celular. E assim, isso acontece com todas as células do nosso corpo. E aí... Hipóxia, na verdade, é a ausência de oxigênio, né? E histotóxica é porque é da célula, e aí que isso gera uma toxicidade para a célula até ela morrer, né? Isso, exatamente. E aí, depois que isso acontece também a necrose da célula, que é a morte, não tem mais reversão. Exato. Isso que é o mais triste, né? Exatamente. Irreversível. É um irreversível. processo que é irreversível. Exato. Mas, bom, você quer falar das outras? Não, sim. E aí, basicamente, esse é o efeito que acontece... É o mecanismo de toxicidade. E aí, os sintomas, outros sintomas e outros efeitos que causam são, por exemplo, a acidose, porque vai ter um acúmulo de ácido fórmico. Isso vai causar um aumento da acidez do sangue. E aí vai acabar deslocando o mecanismo de homeostase. E aí você vai ter também um desequilíbrio em bicarbonato, que também é justamente o que consegue manter equilibrado o nosso pH sanguíneo. E aí, isso causa... a questão do pH é justamente uma das maneiras que eles usam para identificar. Porque eles fazem uns exames, e aí, a partir de certo nível, eles já estão desconfiando que pode ser uma intoxicação, e aí eles já começam a... Até porque é uma medida mais simples, né? É uma medida muito mais simples. Se você vai medir o pH do seu sangue, você tem fitinhas, às vezes, que conseguem fazer isso em segundos, né? Então é algo mais simples. E aí, essa acidose, em algumas áreas do corpo, acaba tendo maior efeito, como é o caso do sistema nervoso central, porque isso vai acabar causando uma hipotensão. Então, você pode ter uma falência de... Você tem uma hipotensão. Então, você tem... Aí é justamente quando você começa a ter os efeitos de tontura, vertigem, porque está faltando oxigênio, tá ácido. Então, é um ambiente muito propício para... Não está sendo irrigado como deveria. E aí, além desse efeito da acidose, você também tem um efeito muito visto, que a gente já comentou aqui, no nervo óptico. Porque o que acontece? Você tem, que nem a Valéria falou, o ácido fórmico consegue atravessar tranquilamente a barreira. E aí, quando ele consegue atravessar a barreira, ele vai lesando, justamente porque está faltando oxigênio, então vai causando a lesão, depois a morte celular. Mas, além disso, também consegue acontecer uma diminuição não uma diminuição, mas, de certa forma, uma degradação da bainha de mielina. E aí, isso também acaba lesando justamente, não só o nervo óptico, mas também como uma neurotoxicidade no geral. E para quem, a gente talvez possa até ver que, talvez, né, uma das consequências que pode ter seja uma questão de demência, porque a bainha de mielina é justamente o que está associado ao Alzheimer. Também. Então, a gente pode, talvez, esperar de pacientes que ele também apresente algum efeito relacionado à memória, à demência, porque a toxicidade afeta de maneira irreversível, de maneira irreversível, Exato. que é justamente também a gente está sempre frisando. Essa bainha de mielina que depois... Exatamente. E que aí, com a perda, que com a idade, você não consegue, enfim, repor com as outras logo células. Isso pode te causar uma demência. É isso também, olha só. Olha que loucura, né? É muito doido você pensar
o como as pessoas que estão intoxicadas hoje pode ter efeito daqui 20. Exato. O efeito exato. acumulado, né? Você vai estudar lá na frente. Muito Já. provavelmente. Estudar, com certeza. E aí você pode ter outras doenças, não só o Alzheimer, mas como Parkinson, por exemplo. Exato, qualquer tipo de demência. Esclerose, né? começando Sistema nervoso sendo central. esse sendo o início, né? É, O estopim sendo isso e sendo propagado para quem tem mais tendência a ter esse tipo de coisa. exato. Não, e sabe É bem bem desse interessante? Eu mesmo. estava procurando isso aqui agora, mas eu achei a molécula que ia falar. A gente está falando aqui, o metanol se transforma em um aldeído, que se transforma em ácido fórmico. O aldeído, ele também é utilizado como agente antibactericida. E a gente tem medicamento, eu tava tentando achar aqui o medicamento. Existe Formaldeído, né, que você tá o falando? formaldeído. Uhum. A gente tem medicamento que utiliza o formaldeído como antibactericida renal. E aí eles fazem um Profarma, que você cria a metenamina, chama a molécula, que a gente espera que ela vai ser metabolizada no organismo e lá no rim ela, tipo, quebra Quebrar. e libera o formaldeído. Vai ser lá, local. Vai ser né? local e já vai interagir com a bactéria. É. Então, assim, é muito maluco que, de fato, causa. Só que quando a gente ingere formaldeído tá no nosso organismo, se ele não for utilizado, ele vai se transformar em ácido fórmico e o ácido fórmico vai ser um problemaço. Mas ele também tem um ponto que pode ser utilizado como antibactericida. Mas aí, não, é maluco, porque a gente tá ressignificando aqui. Vou trazer um outro contexto. Exato, mas ele é estudado para isso, ele vai ter foco. Não, fizeram. exatamente Ele é no tão lugar. tóxico, que ele não entra no organismo como formaldeído. Uhum. Ele entra no organismo como, Como uma outra outra coisa. estrutura Como chamada profármaco. e aí ele é um profármaco, porque ele é tóxico, então você espera que ele vai ser metabolizado para liberar uma coisa, já que ele é tóxico, você não vai ser exposto a ele, e aí lá no rim você vai ser exposto e já vai ser, tanto é que é uma infecção só urinária, não é para uma infecção Qualquer de garganta, Uhum. você não vai conseguir Exato. ter o efeito que você quer, mas é impressionante como como Mas a ser gente tá falando de química de novo, né? de que E aí, no fim Exato. das contas, assim, é só como as coisas reagem umas com as outras. total. Só que nesse caso do formaldeído, o medicamento, ele tá sendo direcionado para Outra algo. coisa, exatamente. Enquanto o metanol que a gente está sendo exposto tá Tá livre, sendo de qualquer jeito, né? tá livre no organismo, né? Exato. Desculpa, aí, não queria atrapalhar Mas eu fiquei Aliás. procurando tanto isso que eu dei uma saída do episódio e voltei agora. Não, sem problema. Sem problema. Acho que quanto mais informação, mais Melhor. importante é. E- Sim, sim. Já que a gente falou tudo isso do sistema nervoso e tudo mais, não sei, tem alguma coisa a mais pra adicionar sobre a toxicidade? Pra gente falar do tratamento? Na verdade, eu acho que é isso. Basicamente, a toxicidade pode afetar não só. E aí, relembrando, você também pode ter uma falência renal, uma falência Perfeito. hepática, Tá. porque justamente vai faltar oxigênio e as células vão sofrer lesão, vai ter a morte celular. Mas o principal, acho que a gente pode dizer que a principal toxicidade é justamente do sistema nervoso. Uhum. E é também justamente onde você tem efeitos que as pessoas têm sequelas. E a gente nem tá falando aqui, a gente tá falando de modo geral, mas aí, se a gente for pensar em exposição ao metanol, tem várias outras coisas que a gente poderia falar do inalatório e tudo Isso, mais. Sim. Mas também acaba desaguando na questão, por exemplo, de sistema nervoso central, que provavelmente Isso. deve ser o principal. É o Efeito. principal. É. É o principal justamente também porque a região, ela consome muito mais oxigênio, então Uhum. a falta vai fazer muito Uhum. mais efeito. E também, você falou que ele tá presente, né? Tem tantas formas de você ter a exposição. É interessante porque o metanol tá presente no ICH3C, dos solventes residuais. Então, também pode ter, só que, obviamente, num valor que é de 30 mg por dia. Então, são níveis que são controlados e seguros. Que a gente consegue ficar exposto. Isso. Que a E gente aí, consegue- pensando, só para finalizar o assunto, faz total sentido a gente ter um problema neurotóxico como principal, porque a gente tem neurônio espalhado no corpo todo. Claro, sim. com certeza. Então, Sim. o encontro vai ser sempre inevitável, esse. né? É inevitável, Ele vai sempre acontecer com uma frequência alta. E as consequências, né, sequelas desse tipo de dano, eu ia falar damage. Ai, ridícula! Tá dando uma de Leandro agora. Desculpa. De dano, ele é o mais... Podia ser mais, Dunnett. vai ser mais gostoso se fosse damage. Ele é o que traz as consequências piores, né? Porque ainda assim, como não tem a reversão, que a gente tá pontuando, batendo muito em cima disso, você não tem também como estimar a extensão disso. Exatamente. Hum. É.
Agora a gente pode mover pro tratamento. Perfeito. Vamos- A gente vamos já- sair agora dessa que a bad. gente Temos, falou exato, não temos, falou da desgraça, agora como soluciona o não problema. temos reversão, mas temos como tentar interromper isso no meio do antes de ter caminho, né? efeito que realmente seja drástico. Uhum. E, basicamente, a gente tem 2 antídotos, que é o Famipizol e o etanol farmacêutico, em que o princípio ativo, não o princípio ativo, o mecanismo de ação é o mesmo, que é uma inibição da álcool desidrogenase. Então, se você lembra, a álcool desidrogenase vai produzir o formaldeído, que vai produzir o ácido fórmico. Uhum. E aí, você fechando essa etapa, você não tem a produção do ácido fórmico, consequentemente, você não vai ter os efeitos tóxicos. E aí, o metanol consegue ser não metabolizado, consegue ser eliminado pelos rins, Excretado, excretado, ou até mesmo por hemodiálise, que são aqueles casos mais graves. Graves, exato. E aí as pessoas também acabam fazendo a hemodiálise, e aí você tem a eliminação do metanol pela hemodiálise. E Deixa eu só falar a definição de antídoto, só pra gente dar uma esclarecidinha. Boa. Então, antídoto, pessoal, e aí é diferente a gente falar de medicamento e tal, acho que é importante a gente diferenciar, porque vão ser as substâncias ou agentes terapêuticos capazes de neutralizar, bloquear ou reverter os efeitos tóxicos de um veneno ou substância nociva ao organismo. A gente fala muito de antídoto quando a gente está falando de veneno de cobra, né, de animais peçonhentos e tal. Então, essa é uma terminologia muito utilizada para esses casos de toxinas, enfim, desses animais peçonhentos, mas na toxicologia clínica é um dos pontos principais, porque a gente vai buscar essas moléculas que podem interagir com os receptores em que a toxina vai interagir, bloqueando, neutralizando, enfim, e tem N mecanismos de reversão ou, enfim, bloqueio. E é um estudo que é feito para poder ter essa carta na manga, que é algo muito emergencial, né? Então, como a gente não consegue reverter os efeitos tóxicos do metanol aqui, como a gente está falando, a gente tem que agir no momento de forma muito emergencial, urgente, para interromper. A palavra né? interromper. Exato, você tem que interromper, porque você não consegue reverter. Então, alguns casos a gente consegue reverter, se você tem uma afinidade muito grande da toxina pelo receptor, e aí você entra com um antídoto que vai conseguir retirar. Mas nesse caso aqui, como a gente já explicou ao longo de todo o episódio, a gente tem uma morte celular, e morte celular é irreversível. Então, aqui é entrar para Evitar que Pra esse tentar, dano vai continuando e exato, afetando outras pessoas. exato. Então, E eu, falando também especificamente, não só sobre o antídoto, mas sobre o Famipizol, é interessante mas saber que ele não tá nem na lista dos medicamentos aprovados da Anvisa. Uhum. Não estava, mãe. Não estava na lista, Agora- e aí eles... agora tem uma medida eles fizeram emergencial, uma medida né? emergencial. Eles fizeram a importação, tipo, de uma certa quantidade de um outro laboratório, tipo... E aí, se não me engano, foi em parceria com a Agência Regulatória do Japão. Uhum. E aí, eles fizeram essa importação desse medicamento. E aí, a gente até chegou a também ter essa discussão, né? De por que não tinha aprovação e tudo mais. E não chegamos numa conclusão, porque não sabemos ao certo. Mas muito provavelmente é porque a demanda, né? Isso foi Exato. É a uma coisa... demanda. E assim, existe o etanol, que também é um Exatamente. E antídoto. também tem o etanol, que é o etanol grau farmacêutico. Exato. Que ele é um. Não é o do posto, pelo amor de Não Deus. é o outro. E não é uma vodka também, por favor. Pelo amor Não de vai Deus. beber mais. Exato. Não vai... Isso, Não, mas, cara. mas aí a gente tem que É. divulgar um caso que apareceu de um senhor que tomou uma dose praticamente letal de metanol, Sim. bebida adulterada, e ele tinha uma vodka antiga guardada em casa, e ele tomou um shot e conseguiu ir ao hospital por causa disso. Ele Nossa, conseguiu, sério? Não, é porque- interrompeu. O mecanismo do etanol, basicamente, se você tem, se tem metanol no corpo, como a gente falou, vai ser metabolizado, transformado em aldeído e ácido fórmico. As enzimas, elas não selecionam Isso. Sim. E a afinidade Metanol não. Sim. O etanol o é muito etanol. maior. Até. Então, para ela, não faz diferença. Aí esse é o lado bom Aí, ela delas vê- serem o parecidas, que as ela moléculas. faz? Ela vê etanol, ela metaboliza. Então, a gente tem que pensar no conceito chave fechadura. O que vai acontecer? Ela vai metabolizar o etanol. A hora que metabolizar o etanol, não vai ter enzima disponível para metabolizar o metanol. Aí o metanol Ele vai tem pra- mais afinidade, o etanol. Não tem. Não, é por É por concentração. 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 Entendi. Aí o metanol vai para a urina e você consegue eliminar do seu corpo.
corpo. Então, se você aumentar a concentração de etanol no seu organismo, que é por isso que a gente tem que tomar o etanol grau farmacêutico, Exatamente. significa que você vai ter mais etanol no seu corpo, o seu corpo vai ver mais etanol, vai metabolizar mais etanol, que vai levar à formação de ácido acético, que você falou no final da história, que não é tão tóxico, que é o vinagre. E aí o metanol que está no corpo não vai ser metabolizado, não vai levar à formação do ácido fórmico, e aí automaticamente não vai causar toxicidade. Então esse é o antídoto. E aí eu tenho esse caso que ela falou, já tem casos que já foi descrito que as pessoas tomam uísque no hospital, porque nem todo hospital tem etanol. Exato, então, e é essa questão do Brasil. Então tem que pegar uma bebida que tem um grau alcoólico alto. E é engraçado pensar, pô, você tá tentando tratar uma overdose de bebida com mais bebida. Mas porque aí... É loucura isso aí. Claro, overdose com overdose. Com overdose. Só que você não pode claramente virar e ficar bebendo... Não. Gente, ó, vamos só fazer um disclaimer aqui, ó. Vamos fazer um disclaimer. Caso você tenha suspeita, algo do vai tipo, pro hospital. vá para um hospital. Porque lá é controlado. Você ingeriu tanto alimento quanto bebida nas últimas horas. Exato. Não faça nada disso em casa. Porque Exato. tem que ser controlado as doses. Então, a pessoa que tomou vodka ou que tomou uísque. Não adianta sair tomando uma garrafa de uísque, que daí você vai morrer dos dois, né? Já pensou, você pega uma outra garrafa de uísque e também também. Aí, então, assim, irmão, aí vai. Esses antídotos, mesmo sendo etanol, eles têm um controle, enfim. Sim, exatamente. E até o grau farmacêutico, muitas vezes é utilizado... Eles utilizam intravenoso? Sim, eles utilizam intravenoso e eles também utilizam... não, eles utilizam o intravenoso. Intravenoso pra ser mais rápido. Exato, e aí é uma... né, eu tô falando de concentrações bem menores, né? Não, mas aí foi até curioso que eu cheguei a pesquisar. E mesmo quando você utiliza o grau farmacêutico, você ainda tem os sintomas alcoólicos. Lógico. Sim, exato. É risco-benefício, né? Risco-benefício. Risco-benefício. O benefício é muito maior do que o risco. Exato, risco-benefício. Mas também tá no ambiente controlado, então tá tudo certo. Em observação, né? Ali com toda uma assistência caso aconteça algo imprevisto, né? Então, tem a hemodiálise que você falou, que é algo que ajuda em casos graves, porque aí remove de forma mecânica. E muito né? mais rápido. E rápido esse contaminante do organismo. Mas o Fomepizol, que é o antídoto que a gente está falando aqui, que não é o etanol, lógico, a gente não sabe aqui o motivo de a gente não ter isso. Isso sempre foi um pleito também do... A gente tem uma hipótese. Elas têm, na verdade. Criaram uma hipótese? Mas é que é uma hipótese simples. É uma hipótese simples. Mas é bem hipótese. É hipótese. Não tem lugar nenhum, mas... Mas, tipo... Enfim, é uma hipótese. Fala, depois a gente fala a hipótese. Pode falar a hipótese? Não, fala a hipótese, depois tá. A nossa hipótese foi basicamente um apanhado do que lembramos das aulas, que falava sobre registro de medicamentos, quando a Anvisa aprova, quando aprova no SUS, que também já é uma outra forma de aprovação e uma outra forma também de processo, um processo completamente diferente, é que muito provavelmente foi a questão não tinha nenhuma empresa que queria fazer esse registro. De fato, não tem nenhuma empresa que queria registrar aqui no Brasil, essa molécula aqui no Brasil. E segundo, é a quantidade de número de casos. E muito provavelmente foi por número de casos. Então, a demanda não era alta. Se a demanda não era alta, não tem interesse comercial. Interesse comercial, exatamente. Tanto é que eu ia falar isso agora, que a gente estava falando aqui. Eu tô só pegando o número aqui. A resolução 994 de 2025 saiu agora dia 3 de outubro. A Anvisa, ela adotou uma medida, através dessa resolução, para aumentar a produção de etanol grau farmacêutico. Porque não tem tanto interesse. Exatamente. Por quê? Porque não tem problema. Então, nem o Brasil mesmo via a produção, por exemplo, de etanol grau farmacêutico como um interesse de alta quantidade, talvez de um ponto de vista mercadológico, de um ponto de vista de incentivo. Mas aí agora tem a resolução para estimular que as indústrias produzam, como foi feito, por exemplo, na época da pandemia com álcool gel, por exemplo. De modo diferente, mas eu tô querendo dizer que é o estímulo da Anvisa a falar, indústrias produzam, que a gente está precisando muito. Nesses casos, quando existe um pleito e algo de saúde pública, né? A Anvisa pode, e é o que ela fez também com o Fomepizol, pedindo para a empresa que tem trazer sem registro para que a gente atenda algo emergencial, né? Na verdade, gente, como eu disse anteriormente, isso já era um pleito, né, do Ceatox, principalmente de Campinas, e através aí das medidas de política de antídoto
que a Sociedade Brasileira de Toxicologia está envolvida. E é isso, assim, infelizmente a gente não consegue deixar o cenário favorável antes de uma tragédia acontecer. Então, acho que talvez a gente também tenha que rever um pouco as políticas públicas para que a gente não tenha uma questão como essa, né? Novamente. Novamente. E não só falando do antídoto, mas do método de detecção e etc. Olhando, né, o copo mais cheio, você percebe aí agora as áreas de pesquisa trabalhando para desenvolver métodos para identificar. Tem um canudo que está sendo desenvolvido, né, pela Federal do Paraná, com marcadores que quando com outros parceiros, né, de universidades e tal, que você consegue ter algum tipo de resposta ali imediata, né, quando você... Então, de certa forma, a sociedade toda ela se movimenta para tentar evitar com que isso aconteça de novo. A gente só não pode esquecer, né? E aí, porque se entrar em esquecimento, isso tudo vai para baixo do tapete e a gente vai continuar com esses casos, sejam esses casos aqui de contaminação em bares e festas, eventos sociais, ou até mesmo essa população vulnerável que está exposta a isso o tempo inteiro, né? Sim. Então... E a gente já teve notificação de morte por conta de intoxicação por metanol da população vulnerável, mas é isso, né? Talvez seja pouco representativo e aí entre num... É que a gente cai na questão social, né? Exato, é uma coisa absurda. A gente teve essa discussão prévia, ela cai na questão social, porque se a população mais periférica é a mais afetada e ela é menos olhada, não pode ser... Só porque aconteceu agora numa população mais abastada, a gente vai fazer alguma coisa. Não pode ser assim, né? Porque os mais afetados são os mais vulneráveis. Eles têm que ser assistidos, né? Exato. Que essa situação toda fique como essa lição de, primeiro, a nossa vigilância funciona muito bem. A gente tem que estar super se braço a torcer, porque rapidamente se fez uma ação e a gente tem todo um desenrolar que está acontecendo. E segundo, isso não é exclusivo dos grandes centros. Isso já vem acontecendo faz tempo. Então, agora dar uma olhada nos casos epidemiológicos, fazer essa corte, né? Levantar esses dados lá de desde sei lá de quando e falar, não, isso aqui é um caso real, a gente precisa de um protocolo de identificação, de diagnóstico e de procedimento de tratamento. Exato. Instalado no SUS, porque isso não pode vir a acontecer, mas se acontecer a gente sabe o que fazer. Exato. Total. Acho que essa é a lição que fica, né? Para além da parte criminal, falando da parte clínica e de saúde pública, as ações que muito provavelmente devem estar sendo discutidas para que a gente tenha um pouco mais de controle e acesso a esse diagnóstico e, consequentemente, tratamentos e antídotos e etc, sabe? Total. Nossa, bastante coisa. Sim. E aí, o episódio ficou grande, né? Não, ficou bom. Não, ficou ótimo. Não, eu acho que ficou ótimo, mas eu pensei que seria mais rápido. Ah, minha filha. Eu estava pensando muito Tem no 20 episódio. minutos de Leandro. Tem 120 minutos de Leandro aqui. E depois a gente sempre acaba falando mais do que deve. Não, É que essa é uma discussão rica, que a gente tem só muita coisa isso. para falar. Não, a gente nem falou coisas que tanto tão políticas. A gente Sim. tenta não politizar, a gente não tenta... É que a nossa Tem intenção coisas aqui é aqui. sempre ficar na área da saúde, É. da saúde pública. Na saúde Isso é uma pública. questão de saúde pública. Exato. Tal qual as vacinas foram. É uma questão de saúde pública, que agora ganhou um holofote. Vamos aproveitar que a gente está olhando para isso com a luz da ciência atual, a luz do conhecimento atual, a luz que nunca acaba, e a gente fazer uma ação permanente, que acho que é o mais... No final do cenário tivemos a contenção da crise. Qual que é a ação permanente? Essa. E isso ser levado para a política pública convencional. Exato. Uma coisa que eu não sabia, que eu só descobri porque a Sara montou o roteiro e mandou o conteúdo pra gente antes, é que foi usado o medicamento, o Fomepizol, também foi utilizado como inibidor no caso do etileno-glicol, das contaminações da cerveja. Quando teve a contaminação em Minas Gerais, né? Aí, Que é um outro tipo de intoxicação, tá, gente? mas, Não na é pro verdade, mesmo- também tem a produção do ácido fórmico. Exato, porque é Sem álcool. sequência. Porque tem ácido. e 2, né? Ele é mais potente etileno ainda. glicol. São 2, porque vai quebrar no meio dessa Mas ação. sim, também Mas também foi utilizado. É o mesmo antídoto, basicamente. E aí, no caso, também... e acho que a gente pode até fazer, talvez, um certo comparativo com esse caso, que você percebe que o caso de lá foi muito
teve um rastreio muito maior por causa que o processo era muito melhor controlado. Sim. Tipo, você teve um pequeno problema de processo, que levou à contaminação, não sei se vocês chegaram a ver o que aconteceu. Sim. A gente foi acionado pra... Vocês foram acionados? Vocês não sabiam. Não sei, eu ia falar isso depois no final. que vocês faz não sabiam. anos, né? É que faz bastante Sim. tempo, mas... A gente entrou no processo aí pra Pode contribuir, mas É. acabou não indo pra frente. Pode falar. E aí, tipo, era um processo controlado e tudo mais, mas você percebe que, tipo, a empresa, mesmo apesar dos pesares e do problema da intoxicação, era uma empresa que tinha um sistema bem controlado, então foi muito fácil o rastreio. Tanto que, no final das contas, foram poucos casos. Teve alguns óbitos, obviamente, o que é sempre uma fatalidade, mas os casos em si foram muito menores. E eram todos próximos, controlados. né? E Era eram uma próximos, família era que uma então cidade. E como bebida de moto, a gente até pode fazer esse caso. Se as pessoas gostarem desse que a gente fez aqui, a gente faz do etileno glicol, porque tem outros históricos de contaminação de etileno e propileno glicol na história. Ah, sim. Mas é engraçado também pensar que é mais fácil, porque também tem uma questão toda de... Tipo, não é uma contaminação vindo de posto, de gasolina. Exatamente. Não é Não uma tem conta... fraude É. envolvida, entendeu? Essa A bebida não é uma bebida destilada Né? foi É. uma clarificada. fatalidade. É uma Porque a fatalidade. cerveja, você vai olhar outra coisa. Você não tá olhando etanol e metanol. A cerveja, você tá olhando propileno glicol com uma mistura amarela. Então, assim, tem várias outras diferenciais que fazem esse caso ser mais fácil, eu acho, né? De expandir, porque, você não tem controle. Lá se tinha. Lá era Sim, mais fácil de exatamente. controlar. E de saber de onde aconteceu também, né? Exatamente. Tanto é que foi direto numa marca, né? Sim, Pô, por uma marca só, numa marca cidade. específica numa cidade. específica. Aí a venda daquela marca, tipo, as cervejas que foram vendidas pra outras Foram recolhidas. Tem ação, você né? tem o trajeto, né? Nesse caso, você não Aqui sabe. a gente tá falando de falsificação. Aqui é não sabe de bagunça, nada, aqui é bagunça. É. Mas Aqui aqui é uma bagunça, loucura. Então, realmente. A questão toda é que verdade. tem Também é um que bom ponto. combater o crime. Quer dizer, Verdade. se você combate o crime, aí você diminui. Talvez a gente possa chamar. Mas aí você teria o controle dos danos, mas não tem comparação nesse sentido. Porque realmente o caso da cervejaria foi uma fatalidade. É mais fatalidade do que os caras que não estavam despertos. Não foi o seu caso. Total. É. Bom, mais alguma coisa pra adicionar? Achei que Rico. ficou. Acho que Vai. ficou. Não, só porque a Sara tá aqui. Sarinha mandou. Nossa, Obrigada, depois hein, você gente. Depois. Mandem aí os elogios pra Sara. Se Vamos ver vocês quem é a peçam pra ela voltar. Então, vamos ver quem é a próxima pessoa que vai sentar ao lado da Sara. Porque. Ah, mas acho que a gente é uma boa dupla. Não, a gente é uma boa Se dupla, o né? time da Expecta tinha expectativa de fazer episódio com a Sara, acabou Acabou agora. É. A não ser que eu e você a gente saia. Porque aí vai ficar sempre as duas. Tudo bem também. É, tá bom. Mas é a primeira vez que eu faço. Com a Sara. Não, com a Sara, É. mas com não ifeiro. Porque eu só tava trabalhando com só tava fazendo dupla com os meninos. Dou usar. É a primeira vez que eu. Verdade, você só- nunca fez com a Iris? Não, nem com a Iris, nem com o Tatá, nem com. A gente vai resolver isso Gracinha, aí em breve. não, Não, só os vamos meninos. resolver isso em Alternei os meninos só. Vamos resolver Quem? isso. O Gabriel e Gabriel e o o Lucas. Bom, mais alguma coisa que a gente deixou passar, que a gente quer... Não, acho que a gente pode bombar com esse episódio aí, gente. Levar informação de qualidade, com ciência. E esse vai ser um assunto que eu acho que ainda vai ficar ainda mais uns... Se tiver alguma atualização importante, a gente Pode pode trazer. voltar, Estão né? disclaimer nas nossas redes. Exato. Uma novidade sempre. Com conhecimento da luz atual. Exato. Então, Sem alarde, sem alarde. pânico. sabe? Mas levantando uma Não deixe uma de viver bandeira a aqui. vida, mas sim, vamos ser espertos, né? Tomar Vamos cuidado. se expor ao risco desnecessário. Por favor, Exato, por favor. exato. Bom, E que esse episódio tenha levado informação suficiente para você tomar aí decisão sobre as suas baladas e afins, né? Exatamente. Lugares que você frequenta, eventos que você frequenta e algum com certeza, cuidado. com certeza. Sempre verificar a procedência das suas... Não só bebidas, mas acho que talvez alimentos também. Ah, sim, isso de forma geral. Lugar como um todo, né? Como um todo. Sempre verificar onde você vai. Não, e antigamente a gente falava, não, vê se o lacre tá lacrado. Aham. Tá... Não, mas Agora não tá nem... Não é só, infelizmente, Não é só- não é não é só mais isso, suficiente. Porque você tem que procurar outras coisas também. exato. Então, E, na verdade, a gente nem extrapolou, porque esse é um assunto que dá para extrapolar para muitos, né, muitas frentes, mas existe um prejuízo econômico imenso, Isso, é. Não, sim, exatamente. né, porque os bares já relataram, enfim, o quanto que isso está prejudicando e diminuiu o consumo e a venda e etc. Então, eu estou num processo aqui de organizar um evento e eu recebi um comunicado do local, assim, ó, a gente não
recebe bebida sem nota fiscal, de procedência, não sei o quê, nem de free shop, nem de nada. Então, os lugares sérios estão sendo mais criteriosos, o que também, no final, dificulta muito, mas talvez até de uma maneira boa para controlar, né? Então, você está vendo aí, a gente está vendo uma queda importante desse mercado, desse nicho, e que pode aí trazer também uma descompensação econômica, né, do setor de bebidas. Não, eu passei pela Paulista quando a gente fez o evento do Caju, e eu verifiquei lá, passando pelos bares, os restaurantes, e todos tinham comunicado assim na porta. Agora tá rolando isso mesmo. Pra deixar claro pro cliente, falando assim, Aqui tá seguro. Exato. Não tem problema. Só que é isso, até você provar, né, assim, você é seguro como? Como é que eu, como consumidora, entro num estabelecimento e falo assim, cara, o que é que eu preciso me certificar que está correto. Que está correto. E o quanto que isso eu posso confiar. Exatamente. No que o mercado está falando, exato. Então, acho que também seria interessante a gente ter um pouco mais de informação acerca do que eu acho que tudo isso vai depender muito da conclusão criminal, né? De onde é que está vindo, da fonte, etc. Mas acho que tem alguns pontos para a gente ainda aprofundar para se esclarecer e cuidar disso mais de perto. Eu acho que essa questão de segurança vai acabar também ter muito efeito sobre a rotulagem dessas bebidas. A rotulagem e a embalagem, porque o consumidor vai verificar a segurança nesses locais, que é a rotulagem e a embalagem. Então, provavelmente também vão ter algumas mudanças nas legislações que já aconteceram. Com certeza. Vai acontecer novamente. Com certeza. Então, eu acho. E controle de qualidade, e assim, quem distribui notas fiscais e procedências e blá, blá, acho que é um mal muito grande que a gente está vivendo, mas de alguma forma a gente precisa olhar para isso com um olhar de melhoria. Eu ia falar, não entenda mal, mas casos assim fazem com que a gente melhore evolua, outras coisas para nos certificar que a gente é. A gente até trouxe um episódio, inclusive, com a Valéria aqui. Da talidomida. Sim. Que a gente infelizmente a gente precisa de tragédias para tomar ação, mas pensar de certa forma, a Spectra existe porque a talidomida lá atrás teve um efeito. Se a gente for pensar numa extrapolação, é muito simplista, né, essa sua extrapolação, mas tudo bem. Gerou uma questão de estudo de impurezas e hoje a gente esse caso de hoje do metanol não deixa de ser impureza. Não deixa a de gente ser uma falando impureza. Estamos no nosso assunto, campo. Que é uma impureza. E a toxicologia por trás dela, né? Então, nesse caso, a gente não poderia aumentar o limite, tá bom, gente? Não vai rolar. E essa é uma indústria que a gente ainda não está presente, mas que estamos abertos. Clientes, que é a indústria de alimentos. Olha o marketing. Deixa ela brilhar. Marketing aí, precisarem de alguma análise, estamos presentes, estamos surdas. Para avaliar o efeito, a gente consegue definir qual que é a dose que vai ser segura. Exatamente. Né? Enfim. Então, verdade, não foge em nada do nosso dia a dia. Mas trouxemos aqui uma linguagem um pouquinho mais acessível para que essas informações cheguem a todos. Não, então, diria que se a gente não tem mais nada para acrescentar neste momento. Não se esqueçam, deixem seus comentários, principalmente se vocês gostaram desse tipo de episódio, pra gente trazer mais episódios como esse. Compartilha, meu povo, porque isso tá bom dá demais. Pra extrapolar episódios assim pra muitas outras coisas. Por exemplo, da área de cosmético, que a gente acabou de falar aqui agora. Tem o caso do tiranoglical que aconteceu no caso de cosméticos tem bastante. Tem também. muito. A gente pode tentar fazer como a gente falou aqui, um PDE ao vivo, que hoje a gente não fez, mas a gente pode trazer mais especificamente casos pontuais das toxicidades, mecanismo, o que tem parecido, o que não tem e tudo mais. Então pode ficar muito legal, mas a gente só vai saber isso se você comentar lá pra gente e dizer se você gosta ou não desse tipo de conteúdo, inclusive para você encaminhar para sua família, encaminhar para seus colegas e amigos que precisam saber desse tipo de informação. Então não se esquece de se inscrever, dar o seu like, o joinha. É muito pedido, na verdade, né? O joinha. Compartilhar, dá o coraçãozinho pra gente lá. Ativa o sininho, que é muito importante, porque semana passada já teve conteúdo que provavelmente talvez você não estava sabendo. E aí essa semana já vai ter outro. Então são 2 semanas repetidas em sequência, que não é o tradicional. Então você só vai saber se você estiver seguindo a gente lá. Redes sociais.
Spectra Soluções Científicas no Instagram. Uma parada de pensar. É que eu tava pensando por qual que eu começo. Spectra Soluções Científicas no Instagram, Spectra Consultoria no LinkedIn, YouTube, Spotify, qualquer agregador de áudio, Pastelaria Podcast. Exatamente. Eu esqueci o site da Spectra, onde a gente publica os blogs da Saara e do pessoal aqui, que é www.spectraconsultoria.com.br. Exatamente. Então, Se não quiser, não precisa do W, não. Que é muito careta já. W é muito careta, não precisa. ele vai achar. Vai achar. Então, Ah, e Spectra é SPEKTRA, hein? Pelo amor de Deus. Que o povo só escreve com C. Não sei por quê. exatamente. Nossa, mas é tão mais bonito com K. É que isso a gente tá acostumado. A gente recebe Não, mas e-mail. Lógico que é muito mais recebe e-mail bonito. com C às vezes, né? É, E-mail com enfim, C. Mas tudo bem, faz parte. tudo bem. O que importa é a intenção, né, O gente? que importa é chegar. É, exatamente. Né? Então, finalizando aqui, obrigado mais uma vez essa mesa maravilhosa. Vocês Mais arrasaram. vezes pelo Arrasaram. Gente, Porque pede Deixa eu falar que eu gostei. que gostou. Lógico que você gostou, Sara. Você adora falar. Falar, curiosa. Exato. É. Deitou aqui no podcast. A gente faz. Tá em casa, nem Esse parece ser o ano- primeiro esse ano episódio vamos dela. tentar fazer. A gente tem que conversar com o marketing aqui pra fazer a votação dos melhores episódios, tal. Ah, eu é. não sei o quê. Ah, sim, né? Já É, fica a dica aí. Pra Beleza. fazer a votação nas redes sociais das pessoas votarem. Então, não se esqueça, como o Pasteur dizia, que o acaso favoreça as mentes preparadas e que alguma coisa que a gente disse nesse episódio seja o acaso que vocês estão esperando. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau.